E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Por cá, a professora Narda Araújo. E hoje nós vamos aqui dar continuidade à nossa matriz de processo penal, mas com o tema sentença. E aí eu já vou dizendo para você que é um tema bem importante, tanto quando a gente estuda processo penal, quanto também direito penal, porque ela está ligado intimamente. Então, hoje, além da gente estudar processo penal, nós vamos fazer aqui também algumas revisões no que diz respeito ao direito penal aplicado na sentença, tá? Então, é de fato uma aula muito importante, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, deixa eu cortar para o nosso material, para a gente já começar. Simbora, então. Primeira questão fala: atos de impulso oficial processual realizado de ofício ou a requerimento da parte e, em regra, não são recorríveis. Ele está dando o conceito de um tipo de ato processual. Bom, deixa eu voltar aqui rapidinho. Antes da gente. Deixa eu voltar aqui, um minutinho. Volte, pronto. Antes da gente entender de fato sentença, a gente precisa entender a diferença da sentença para as outras possíveis decisões do juiz dentro do procedimento penal. E, inclusive, isso vai nos ajudar na classificação da sentença, no entendimento das características. Então, a gente precisa também, e é algo, como vocês viram aí pela própria questão, que é cobrado em concurso público, tá bom? Então, quando a gente fala de atos, deixa eu voltar aqui, nós vamos ter alguns tipos de atos, tá? Por exemplo, despacho, decisão interlocutória, decisão com força definitiva e sentença. Vou começar de baixo para cima, tá? Deixa eu abrir aqui uma página em branco e vou começar de baixo para cima e vou botar para vocês os nossos conceitos, tá? Então, primeiro, sentença, tá? Gente, a sentença, ela é uma decisão definitiva que julga o mérito penal. Então, vamos botar aqui, ó. Decisão definitiva que julga o mérito da pretensão penal. Professor, o que é a pretensão penal? Pronto, é isso que eu vou explicar para você, que aí vai ficar interessante aqui e a gente vai entender de boa. Olha, o que é o mérito da pretensão penal? Vou dar um exemplo, um caso, e a gente vai trabalhar em cima desse caso, tá? Imagine, então, que bom, eu sou delegada, então imagine que eu encerrei uma investigação do crime de furto. Furto simples, tá? E aí, então, eu indicio o Joãozinho por furto simples e mando para o Ministério Público. O Ministério Público denuncia. O que é a denúncia? Não é o ato, né? Não é a peça em que o Ministério Público pede ali a condenação de alguém, né? Então ele vai dizer: olha, juiz, receba um processo penal e, por fim, condene o Joãozinho no crime de furto. Então, qual é o mérito da pretensão penal? É aquilo que é pedido pela acusação. Lembra, ó, pretensão penal, né? Então, se, por exemplo, for uma ação de furto simples, qual é o mérito da pretensão penal? É julgar se aquele ato se configura um furto simples. Ah, se é um processo de homicídio qualificado, qual é o mérito da pretensão penal? Verificar se aquele ato é um homicídio, né? E se existe de fato aquela qualificadora e condenar a pessoa. Então, o mérito da pretensão penal é aquilo que pretende, obviamente, a acusação, como se, né? Então, a sentença ela é essa decisão definitiva que vai julgar o mérito em si do processo, que é o mérito da pretensão penal, tá bom? Vamos aqui voltar. Bom, depois de sentença, nós temos as decisões com força de definitiva, tá? É aquela decisão que parece, mas não é, né? Ela tem força de definitiva, mas ela não é definitiva, até porque se fosse definitiva seria o quê? Sentença, né? Então, essa é uma decisão com força de definitiva. E o que é decisão com força de definitiva, professora? Gente, é aquela que vai encerrar o procedimento incidente, tá? Então, ela ó, encerra o procedimento
incidente. Mas ela não vai mexer no mérito da pretensão penal. Dá um exemplo, professora, com o maior prazer. Restituição de coisa apreendida, por exemplo. Quando você solicita uma restituição de coisa apreendida e o juiz decide por restituir ou não, né? Ele está ali elaborando uma decisão com força definitiva. Por quê? Porque está encerrando o procedimento incidente, mas nada tem a ver com o fato se furtou ou não furtou. Ele só está decidindo se restitui ou não. Ou seja, não mexe no mérito da pretensão penal, tá? Só do procedimento incidente. Vamos ter também as decisões interlocutórias, tá? Vou botar aqui, ó. Decisão interlocutória. E a decisão interlocutória, gente, ela tem uma carga decisória, mas ela não enfrenta mérito, tá? Então, eu vou botar, ó, possui carga decisória, mas não enfrenta o mérito. E, por último, teríamos o quê? Os despachos. Ora, se não está nenhum desses conceitos aqui, adivinha qual o conceito de despacho? Justamente esse. É um ato de impulso oficial, processual, realizado de ofício a requerimento da parte e, em regra, não são recorríveis a diamante, né? Despacho. Ora, gente, por que que, em regra, os despachos não são recorríveis? Porque, diferentemente da decisão... Deixa eu voltar aqui. Diferentemente até da decisão interlocutória, ela não tem carga decisória. Como não tem carga decisória, não tem o que se falar em em recurso. Então, regra geral, a gente não fala em recurso, tá bom? Então, daí, deixa eu voltar aqui. Então, o nosso item é item A, que é o despacho. Beleza? Bom, mas o que nos interessa mesmo aqui é o que a gente precisa saber sobre isso daqui, sentença, né? E é sobre a sentença que a gente vai continuar aqui e vamos para a segunda questão. A segunda questão vai dizer: marque a alternativa que apresenta a espécie de sentença correspondente a cada item. Então, olha só, aqui ele vai dizer os tipos de sentença e aqui ele vai botar os conceitos de sentença, né? Então, bora aqui, ó. Quando a gente fala de sentença, nós vamos ter alguns tipos, tá? Então, eu vou botar aqui, ó. Tipos, tá? Nós vamos ter, e vou começar, a condenatória, a absolutória. Já eu explico cada um, né? Vamos ter declaratória. Vamos ter constitutiva. Executória. E mandamental. Bora lá. As mais fáceis aqui, gente, é óbvio condenatória e absolutória, né? Porque condenatória, como o próprio nome já diz, está condenando, ou seja, está satisfazendo o que a acusação pediu, né? Então, vai ser aquela decisão, gente, que acolhe a pretensão, vou botar a PP, tá? A pretensão penal, a pretensão punitiva. Ainda que parcialmente. Por que ainda que parcialmente? Vou explicar. Vou botar aqui, ainda que parcialmente. Ora, veja bem. Imagine aí que você... Deixa eu voltar aqui para a gente conversar. Imagine aí que eu, a Narda, eu indiciei alguém por furto, tá? No período noturno. Aí o Ministério Público denuncia por furto, né? Com essa pena aí diferenciada em razão do repouso noturno. Mas quando o juiz ele vai condenar, ele condena pelo furto simples, sem a questão do aumento de pena pelo repouso noturno. Ora, eu não posso dizer que isso é uma sentença absolutória, porque não é. É uma sentença condenatória. Ah, professora, mas ele não deu tudo que você pedia. Mas condenou, não condenou? Não acolheu, de certa forma, o nosso mérito da pretensão punitiva? Então, a gente está falando de sentença condenatória. Aí, olha que fácil, ó. Se a condenatória, ela é aquela que acolhe, ainda que parcialmente, então a absolutória é o contrário, né? Ela não acolhe, tá aí o símbolo de vazio,
a pretensão punitiva. Aí aqui ficou fácil, né? E a declaratória, professora? A declaratória, gente, vai ser aquela que não precisa de providência posterior. Por quê? Porque, como o nome já diz, ela está apenas declarando um direito. Já a constitutiva, a sentença constitutiva, gente, como o próprio nome já diz pra gente, é aquela que modifica, né, de certa forma, uma situação jurídica. A executória, show de bola, ó. A executória, como o nome também já diz, ela autoriza medidas processuais, né? Ou dentro do processo. Mais facinho a mandamental, adivinha? A mandamental, aqui o nome já diz tudo, né? Ela retrata o quê? Uma ordem. Por exemplo, professora, ó, sentença de habeas corpus, ela é mandamental, expede um alvará de soltura e tem uma ordem ali de liberação, então não tem nem o que se discutir, né? Então, esses são os nossos tipos de sentença. Vamos então para a nossa questão, para a gente ver se a gente consegue resolver. Acho que já dá para resolver. Aliás, acho não, tenho certeza até porque está falando de tipos, né? Então, bora lá. Sentença que acolhe a pretensão punitiva. Opa, condenatória. Sentença que não acolhe a pretensão punitiva. Opa, absolutória. Aí aqui tem um errinho, tá? É sentença que não precisa de providência posterior. Declaratória. Ajeita isso daí, tá, gente? Declaratória. Sentença que provoca modificação da situação jurídica. Opa, constitutiva. Sentença que autoriza medidas no processo. Opa, executória. Sentença que exprime pronunciamento judicial, retrata ordem. Ai, meu Deus, é a mandamental. Qual é, então, o nosso item que fala de condenatória, absolutória, declaratória, constitutiva, executória e mandamental? Item C de corno. O que todo mundo já foi um dia, não é verdade? Show de bola. Vamos, então, para a terceira questão. E a terceira questão vai dizer: a doutrina e a jurisprudência brasileira falam a respeito de sentença suicida. Diabo é isso, professora, que consistiria em... Aí eu quero voltar aqui para conversar uma coisa com você. Olha, eu não sei qual é o concurso que você está fazendo. Eu só posso dizer uma coisa: seja lá o concurso que você estiver se preparando. Hoje, as bancas no Brasil, elas estão tendendo a cobrar muito mais jurisprudência e doutrina. Foi-se o tempo que a banca só perguntava ipsilíteres o que tinha dentro da lei, tá? Então, hoje é muito forte essa tendência da gente puxar a doutrina e jurisprudência. Daí, porque a gente que é professor, a gente vem aqui e dá um compilado para vocês, tá? Então, questões assim são muito importantes. Inclusive, essa questão, em específico, é a questão de concurso, para você ter noção, né? Então, de fato, é algo que se vem cobrando. Súmula vinculante, nomenclaturas muito doutrinárias, né? Como é o caso em questão, e depois foi para a jurisprudência. Então, é uma coisa que realmente a gente precisa ter o entendimento. Então, vamos lá para a questão. Professora, pelo amor de Javé, o diabo é sentença suicida, professora. Antes de eu explicar para você o que é sentença suicida, deixa eu abrir aqui uma página em branco e eu vou explicar para você elementos e estrutura da sentença, tá? Então, olha só. Elementos. Quando a gente fala de elementos da sentença, gente, a gente fala de elementos internos, tá? Ou extrínsecos, e elementos externos ou extrínsecos. Os elementos internos é relatório, fundamentação e dispositivo. Bora lá. O relatório, gente, nada mais é do que um resumo, tá, do que ocorreu no processo. Lembrando que, né, esse relatório aqui no procedimento comum sumaríssimo, que é do juizado especial, ele é dispensável. A fundamentação, gente, é a motivação, até porque o próprio artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, vai dizer para a gente que as decisões do juiz são obrigatoriamente motivadas. E a parte do dispositivo em si, gente, é a parte da decisão em si, tá?
por exemplo, isto posto, condeno, isto posto, absolvo, tá? E se for uma condenação, é nessa parte do dispositivo que vai ter a aplicação da pena. E os elementos extrínsecos, professora, ou externos, professora? Aí nós temos os elementos de autenticação, que são dois, tá? Data e assinatura. Tranquilo? E quando a gente fala de estrutura de sentença, nós vamos falar do artigo 381 do Código de Processo Penal, que vai dizer para a gente como é que se deve ter uma estrutura de sentença, onde vai dizer que a gente vai precisar dos nomes das partes, né? Vamos precisar também da exposição, né? Das teses de acusação e defesa, botar de acusação e defesa. Vamos ter também os motivos, porque a fundamentação, né, é algo que é imprescindível. Vamos ter também os artigos de leis aplicados. Vamos ter o dispositivo, que é a decisão em si, né? Como a gente já viu acima, data e assinatura. Essas são as questões estruturais, gente, mas, como é que eu posso dizer? Imprescindíveis quando a gente fala de sentença, tá? Então, baseando nesses elementos, nessa estrutura, vamos pensar aqui no que ele pede, que são o que seria essa sentença suicida. Bom, gente, o item A vai dizer, é a sentença em que o dispositivo entra em contradição com a fundamentação. Pronto, já achamos. É a diamante. E se a sentença suicida? Por quê, gente? Ora, deixa eu voltar aqui para eu conversar no olho com você. Veja bem. Se a Constituição... já pegaram? Se a Constituição Federal, ela exige que haja fundamentação, mas não é uma fundamentação qualquer. Eu preciso fundamentar o que eu estou decidindo. Se eu não fundamento o que eu decidi, então essa fundamentação não é válida, essa sentença é suicida, ela por si só se matou, né? Então, quando eu falo de sentença onde a fundamentação ela entra em contradição com a decisão, que é o dispositivo, a gente fala de sentença suicida. Isso é um nome dado pela doutrina e pela jurisprudência, tá? Então, já marca aí que é o item A, né? Os outros itens, né, vai dizer, sentença em que não há fundamentação e por isso é passível de anulação. A gente chama de sentença vazia, né, isso. Né? Sentença vazia. Sentença em que há o reconhecimento da imputação, mas o magistrado extingue a punibilidade. Gente, pelo amor de Deus, isso também não há que se falar, né? E sentença que não há dispositivo é inexistente, né? Se não tem dispositivo, nem decisão né? Então, aí tem A. Vamos lá para a questão de número 4. São elementos estruturais da sentença penal, exceto... acabamos de ver elementos de estrutura. Com base nisso, vamos lá, ó. Relatório. Relatório é elemento. Fundamentação é elemento. Dispositivo é elemento. Paginação, gente. Paginação não é elemento, então aqui é D de divórcio. Tá vendo como é interessante e importante que a gente faça essas revisões para que a gente possa distinguir aqui o mais, né, extrair, aliás, o que a gente mais puder aqui de importante da matéria sentença, tá? Então, essa primeira parte aqui da gente, ela se referiu a essa parte mais de estrutura, mais de elemento, conceito de sentença, a distinção, e os tipos de sentença e a distinção de sentença para outros tipos de decisão. Agora, a tia vai só tomar uma água, tá? E a gente já volta aqui com o nosso outro bloco, continuando, e aí é interessante porque a gente vai ter um bloco agora sobre sentença penal condenatória,
que talvez é a parte que mais seja cobrada, talvez não, é a parte mais cobrada nos concursos públicos, e depois a gente vai para a sentença absolutória e as partes finais de sentença, tá? Mas esse o próximo bloco é muito importante, porque ele vai se referir a um dos temas mais cobrados em concurso quando se cobra a sentença, que é a sentença penal condenatória, tá? Então, deixa a tia só beber uma aguinha, pegar aqui uma água, que a tia esqueceu de pegar uma água e volta para o segundo bloco, tá? Bora lá, meu povo, vamos continuando. Deixa a tia só dar um jeito aqui nas madeixas para a gente continuar, que a gente está aqui conversando sobre sentença, tá? A tia passar logo aqui para a primeira questão. Bora lá. Aqui, pronto. Vamos lá. Primeira questão diz: relativamente à sentença penal, é correto afirmar que, vamos lá, o relatório é dispensável em caso de sentença condenatória no procedimento comum ordinário? Não, gente. Não é no procedimento comum ordinário. O relatório, que como a gente mesmo já sabe, é um resumo dos fatos, né? Opa. É um resumo dos fatos. Ele é dispensável, gente, no procedimento sumaríssimo, tá? Que é o procedimento do GCRIM, né, que é dos Juizados Especiais Criminais, da Lei 9.099 de 95. Por quê, gente? Porque o procedimento sumaríssimo é um procedimento que é mais econômico, mais célere. Então, não tem nem que se falar de resumo, porque, pelo amor de Deus, o próprio procedimento já é um resumo, né? Bora lá. B. É vedado ao juiz dar aos fatos definição jurídica diversa daquela constante na denúncia? Não, gente, não é. Porque ele não está dando novo fato. Ele está falando o quê? Definição jurídica, tá? E aí, por que eu estou falando isso? Porque a pessoa se defende, vou botar aqui, ó, o acusado se defende dos fatos e não do artigo, tá? Então, o artigo, gente, tanto faz, tanto fez para a gente, porque o acusado e o procedimento vai se dar com relação aos fatos. Então, pode sim, aliás, deve o juiz dar definição jurídica, né, que são os artigos de lei, tranquilamente, porque a pessoa se defendeu foi dos fatos e não do artigo, tá? Item C. A fundamentação é dispensável no rito dos juizados especiais criminais previsto na Lei 99? Gente, não é a fundamentação. Até porque a fundamentação a gente sabe que ela é obrigatória, artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. O que é dispensável no juizado especial criminal, gente? Relatório. Certo? Outra coisa. Deixa eu voltar aqui para conversar isso sério com vocês, porque já caiu numa prova também. Professora, então o juiz no juizado especial criminal não pode fazer relatório? Eu não disse isso. É dispensável. Se ele quiser, ele faz. Eu acho que ele vai fazer, né? Mas se ele quiser, ele pode fazer? Pode, porque dispensável é uma coisa, não fazer é outra, tá? Então, se ele não quiser, não faz e pronto, tá? Mas não é que ele não possa fazer, não. Ele pode, até porque não é proibido, é dispensável, tá? Cuidado com esse jogo de palavras nas provas de vocês. Item D. O juiz não poderá proferir sentença condenatória se o Ministério Público tiver opinado pela absolvição. É errado. Não obstante, eu seja contra, e vou explicar para você, mas quem sou eu no jogo do bicho ou na fila do pão? Ninguém. Então, bora lá. Gente, tem uma coisa que eu não me conformo no processo penal brasileiro. É que, por exemplo, em uma ação privada, a vítima, ela é a titular da ação. Então, ela querendo, ela desiste do processo. Tranquilo. O Ministério Público, ele é o titular da ação, mas ele não pode desistir do processo, porque aquilo é em razão da indisponibilidade, até porque ele atua como fiscal da lei também. No entanto, se o Ministério Público, aliás, uma coisa que você tem que ter noção em mente, como sujeitos processuais, o Ministério Público, ele não é o órgão de acusação, tão somente.
Ele, antes de ser um órgão de acusação, ele é fiscal da lei, tá? Então, gente, não interessa aos promotores, procuradores, a condenação de inocentes. Interessa a eles a aplicação correta da lei. Então, se em determinado momento do processo eles verificarem, por exemplo, que não foi aquela pessoa, ou foi diante de uma causa, por exemplo, de exclusão, ele vai ser o primeiro a pedir absolvição. Eu mesmo, enquanto delegada, já vi vários casos de promotores pedindo absolvição, tá? Então, por quê? Porque antes de qualquer coisa ele é fiscal da lei. Agora, professora, se o Ministério Público pedir absolvição, o juiz tem que absolver? Não, o juiz pode condenar. Aí, meu amigo, não me pergunte por que eu como, porque eu não concordo, mas se você também não concordar, quem somos nós na fila do pão, né? Só nos resta chorar, espernear, engolir a seco e marcar isso na prova para que a gente passe no nosso concurso público, tá? Então, professora, não entendi. A defesa, obviamente, vai pugnar pela absolvição. Sim, provavelmente. A acusação que o Ministério Público pode pugnar pela absolvição. Sim. E o juiz ainda assim pode condenar? Pode. Como ele vai fazer isso? Eu não sei, porque ele vai ter que fundamentar, né? Mas ele querendo, pode, né? Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Ah, mas não concordo. Tá, mas não é a gente que faz a prova, né? Então, é a gente que vai lá e resolve, né? Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Sobrou, então, bora lá, o item mas vamos ver. O juiz deverá, na sentença condenatória, fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Lindo, gente, é isso mesmo, é o artigo 387, inciso 4º do CPP, tá? Olha, gente, a sentença penal condenatória, olha que massa. Professora, mas na sentença penal, por que está falando de reparação de danos? Porque, gente, há de se deixar claro que muitas das vezes os crimes eles deixam sequelas, danos patrimoniais e morais. E, regra, teoricamente, isso seria analisado no juízo civil. No entanto, gente, muitas das vezes a gente já se depara com determinado dano devidamente comprovado lá no direito processual penal. E aí, então, se convencionou dizer, né, que lembra da questão da ação civil ex delito, né, em que em havendo, né, danos materiais e morais decorrentes daquele crime, a pessoa ela vai poder ingressar com essa ação civil ex delito para tentar essa reparação. O interessante é que essa reparação ela já pode vir na sentença penal condenatória. Só que aí pode ser que a pessoa ela vá não se conforme com aquele valor e vá pegar o restante na seara civil. Por que, professor? Pode ser que a pessoa não se conforme com o valor. Porque o juiz criminal, gente, ele só vai dar aquilo que está efetivamente comprovado, tá? E ele não vai fazer instrução criminal sobre danos para fora daquilo ali, não, tá? Porque a nossa instrução é criminal, tá? E aí, porventura, a prova do crime vai acabar sendo também ali uma prova de um dano. Mas, por exemplo, eventuais questionamentos daquela pessoa, né, que precisem ser provados para além do crime, aí é na área civil, não é na área penal. Porque se assim fosse, nem existia processo civil, ia ser só processo penal, lindo e maravilhoso. Mas não é assim que se esfolga um bode, né? Então, o que é que acontece? O próprio juiz criminal, ele vai sim fixar um valor mínimo de reparação de dano. E por que que é mínimo? Justamente por isso, porque é aquilo que está devidamente comprovado naquele momento e que a pessoa vai poder cobrar o excedente no juízo civil. Cuidado, porque eu já vi muita questão falar de valor máximo. Cuidado com essas trocas de palavras, é valor mínimo. Mas já que a gente está falando de sentença penal condenatória e de fixação disso, deixa eu falar um pouco mais para você do artigo 387, tá? Então, deixa eu botar aqui e vamos para o 387. Deixa eu abrir aqui uma páginazinha. Então, vamos aqui para o 387 do Código de Processo Penal, que vai dizer para a gente da sentença penal condenatória, tá? Na sentença penal condenatória, gente, o juiz ele vai mencionar as agravantes e as atenuantes, tá? Também vai mencionar outras circunstâncias que afetem na pena, tá? Que afetem o quê? A pena. Tudo isso que eu tô falando para você tá no 387, tá? Na sentença penal condenatória, por óbvio também, ele vai o quê? Aplicar a pena, né? Ele também vai, como a gente já viu, que é o quarto, reparar dano.
Agora, lembre que é valor mínimo, né? Ou seja, daquilo que efetivamente está aprovado, né? Bom, ele também vai poder, se for o caso, ter aplicação provisória de interdição e medidas de segurança, enfim. E também vai falar sobre a publicação da sentença, tá? Então, são essas questões que a gente precisa saber com relação à sentença penal condenatória, que ali é a estrutura básica dela, tá? Então, nossa primeira questão é o que? Item é de engalhado. Beleza? Bora lá, passando para a nossa próxima questão, questão de número 2. A questão de número 2 vai dizer: no que se refere aos efeitos da sentença penal condenatória e absolutória, julgue item subsequente. Conforme a regra processual penal, o juiz que exarou a sentença estabelecerá o valor mínimo para a reparação dos danos morais e prejuízos materiais sofridos pelo ofendido. Muita gente vai errar essa questão. E muita gente vai dizer que é certo, mas essa questão está errada. Olhe direito a questão e diga para a tia o que é que está errado, gente. Está errado porque ele fala com relação à sentença condenatória e à sentença absolutória. Gente, na sentença absolutória não tem reparação de dano, não, pelo amor de Deus. A gente vai ter o quê? Na condenatória. Ah, professora, mas o cara foi absolvido, mas me gerou um prejuízo. Aí você vai buscar lá na parte civil, ECA, a parte chata do direito processual. Mas, gente, é com relação à condenatória. E olha que interessante, nessa época dessa questão, muita gente errou. Então, você tem que estar muito atenado, gente, ao enunciado da questão, tá? Então, somente na sentença condenatória, a absolutória, necas de pitibiribas. Aí você vai pedir no civil, beleza? Terceira questão. Sobre a sentença penal condenatória, assinale a alternativa que contém disposições incorretas. Então, bora lá. Na sentença penal condenatória, há enfrentamento das teses de acusação e defesa? Lindo. Assim, inclusive, vimos isso, né? Tá aqui, ó. Enfrentamento das teses de acusação e de defesa, né? Bora lá. A dosimetria da pena privativa de liberdade se dá pelo critério trifásico? Isso mesmo. A dosimetria da pena privativa de liberdade se dá pelo critério trifásico. Aí a tia agora vai fazer um pequeno resumo de direito penal para a gente entender esse critério trifásico. Mas isso, gente, é a pena privativa de liberdade, porque a pena de multa é diferente. Na pena privativa de liberdade, gente, o critério, ele é trifásico. E a tia vai dar uma dica aqui para vocês do critério trifásico, tá? Primeiro, a gente vai escolher a pena base. A gente não, o juiz, né? Quem der o salário. 2, atenuantes e agravantes, tá? E 3, causas de aumento e causas de diminuição. Professor, pena base. Bora lá. O que é essa garotinha? Lembra do exemplo que eu dei? Por exemplo, eu indiciei alguém, o Joãozinho, né, por furto simples. O furto simples, gente, lá no CAPT do 155, ele tem pena de 1 a 4 anos de reclusão. Então o juiz ele vai ter que decidir se ele vai sair de 1 ano, de 2, de 3, de 4, de 1,5. Veja que é uma questão. Professor, e o que ele vai levar em consideração para ele decidir a pena base? Aí vamos lá para o teu material e a tia vai relembrar isso com você, tá? Ele vai, deixa eu botar aqui uma estrelinha, ó. Ele vai levar em consideração para essa pena base as demandas do artigo 59 do Código Penal, onde ele vai falar o quê? De culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima, porque isso também influencia, tá? Tá. Professora, estabeleci pena base. Aí eu vou para atenuantes e agravantes e depois para causa de aumento e diminuição? Professora, me dá uma dica para eu saber o que é que eu olho primeiro, se é atenuantes e agravantes ou causa de aumento e causa de diminuição? Aí a gente vai, gente, para um critério alfabético, tá? Ó, agravantes e atenuantes. Causas de aumento, causas de diminuição. O que é que vem primeiro? A ou AD? A, para um critério alfabético.
Então, primeiro vem agravantes e atenuantes e depois vem causa de aumento e causa de diminuição, tá certo? Então, por um critério alfabético aí, a gente consegue desvendar isso. Agora, cuidado, porque a pena de multa, ela não tem um critério trifásico, ele é um critério que bifásico, onde eu vou decidir o valor do dia multa e a quantidade de dias multa, tá? Então, vou botar aqui, ó, valor do dia multa e a quantidade do dia multa, tá? Esse é o critério trifásico, ou bifásico, desculpe. Beleza? Vamos, então, continuar a nossa questão. Vamos lá, voltar. C. A dosimetria da pena de multa se dá pelo critério bifásico. Opa, acabamos de ver. Exatamente. E D. É possível a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base? Não, não é possível. Encontramos a nossa questão, D de divórcio. Isso é uma súmula, tá? Que cai bastante em prova, é uma súmula do STJ, súmula 444, difícil, né? E ele fala que é vedada a utilização. Por quê, professora? Ora, gente, por um critério do princípio da presunção de inocência. São inquéritos policiais e ações penais em curso. Ou seja, a pessoa ainda, na verdade, para todos os efeitos, é inocente até que se prove o contrário. Então, essa é uma súmula que cai bastante nas provas, tá? E a gente vai ter que ter um cuidado aí legal, tá? Vamos lá, questão de número 4. No que corresponde à sentença penal condenatória e a aplicação da pena privativa de liberdade, assinale o item com disposições incorretas. Item A. O Código Penal estabelece o quanto de aumento e diminuição quando a aplicação de atenuantes e agravantes. Já achamos a incorreta, é a diamante. E deixa eu botar aqui algumas revisões de direito penal para você, ó. Agravantes e atenuantes, causas de aumento e causas de diminuição. Bora lá. Gente, agravantes e atenuantes, vou botar aqui, ó. A lei não estabelece valor. Então, a lei, ela não vai dizer quanto que agrava nem quanto que atenua, tá? Não fala, ok? Já que nas causas de aumento e diminuição é o contrário. A lei estabelece o valor. Então, a lei vai dizer quanto que vai majorar e quanto que vai minorar, quanto que vai aumentar e quanto que vai diminuir. Outra diferença, as agravantes e atenuantes, elas não podem ultrapassar o valor mínimo e máximo da pena. Então, por exemplo, se a pena é de 1 a 4 anos, eu não posso atenuar para menos de 1 ano nem agravar para mais de 4 anos. Já as causas de aumento e causa de diminuição podem ultrapassar a pena. É interessante a gente fazer essas revisões de direito penal porque a gente consegue entender mais sentença, né? Então, por exemplo, se a pena é de 1 a 4 anos, então as causas de diminuição podem baixar a pena para menos de 1 ano ou podem aumentar para mais de 4 anos, tá? Então, essas são as principais diferenças entre agravantes e atenuantes, casos de aumento e casos de diminuição. Beleza? Vamos lá, voltando. Então, a gente já achou porque ele fala que a lei estabelece agravantes e atenuantes da quantidade. Não, não estabelece. Não estabelece. Estabelece para caso de aumento e caso de diminuição, né? As causas de aumento podem ultrapassar o máximo da pena? Pode, a gente viu que essa é uma das diferenças, né? As causas de diminuição podem reduzir para aquém do mínimo? Pode, a gente viu que ela pode ultrapassar a pena. A pena aplicada serve de base para a fixação do regime inicial. Opa, é isso mesmo, se regime fechado, semiaberto ou aberto, não é a qualidade da pena, não é reclusão ou detenção, mas sim a quantidade da pena. E é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Opa, a súmula que a gente acabou de ver. Olha aí como de fato é cobrada, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque de fato é bem cobrado em prova. Vamos para a última questão do nosso bloco. E a última questão vai dizer: são efeitos não automáticos da sentença penal condenatória, exceto, tá? A perda do
cargo ou função pública se a pena for superior a 4 anos nos crimes contra a administração pública. Isso é efeito não automático. B, a incapacidade para o pátrio poder se houver pena de reclusão. Isso é efeito não automático. Perda do direito de dirigir. Isso é efeito não automático. Tornar certa a obrigação de indenizar e a perda em favor da união dos bens instrumentos do crime. Isso é efeito automático. Por isso que quando a gente fala de sentença, efeitos, a gente vai falar de efeitos automáticos e efeitos não automáticos. O nome já diz tudo, né, gente? Mas os automáticos é que, independentemente do que ocorra, eles sempre vão existir, que é o quê? Tornar certa a obrigação de indenizar, né? Que você já sabe. E a perda para a união dos bens e instrumentos do crime. Todos os outros são não automáticos. Por exemplo, perda do cargo ou função pública. E só vai existir, gente, se a pessoa tem cargo ou função pública. E o juiz vai ter que estabelecer explicitamente na sentença. Incapacidade para o pátrio poder, que hoje chama de poder familiar, né? Também, que é dizer o quê? Que o pai ou a mãe não tem mais poder sobre seus filhos. Aí, gente, provavelmente, aí é com crime contra a criança, né? Algo do tipo. E o juiz vai ter que botar explicitamente na decisão. Perda do direito de dirigir. Gente, também o juiz vai ter que botar explicitamente na decisão, até porque isso aí geralmente a gente vai ter para crimes que envolvam questões de trânsito, tanto presente no Código de Trânsito, como também no Código Penal, mas que envolvam relações de trânsito. Então, todos os outros efeitos, gente, eles são efeitos não automáticos. Então, a gente só tem 2 efeitos automáticos. Tornar certa a obrigação de indenizar e a perda em favor da união dos bens e instrumentos do crime. Todos os demais são não automáticos. Qual a grande diferença entre automático e não automático? É que, para a existência do efeito não automático, o juiz vai ter que explicitamente falar na decisão, tá? Por quê? Porque ele não é automático, tá? Então, essa é a nossa grande diferença. E nos automáticos, nós temos esses 2 aí, tá bom? Vamos tomar um gole de água e a gente volta já já para o nosso último bloco de sentença, tá? Até já. E aí, crianças, bora ou vamos? Bora então para o nosso último bloco de sentença penal, né? Bora lá, deixa eu botar aqui para nossa questão. Simbora. São causas que provocam a absolvição do réu, exceto. Então, agora aqui a gente já vai falar de absolvição, tá? E essa absolvição, gente, ela está presente no artigo 386 do Código de Processo Penal, tá certo? Bora lá. Item A. Quando provada a inexistência do fato. Aliás, eu vou fazer melhor. Não, vamos lá. Quando provada a inexistência do fato. Lindo. Se o fato inexistiu, gente, não tem por que eu condenar, pelo amor de Deus, né? O fato inexistiu. B. Quando não estiver provada a existência do fato. Por que aqui também é o caso, gente? Pelo princípio da presunção de inocência. Porque vocês lembram que indúbio pro réu, não é verdade? O que, gente? Se uma coisa está provada, outra coisa não estiver provada a existência do fato. Ah, professora, tem prova, mas é suficiente? Não, se não é suficiente, indúbio pro réu, em razão do princípio da presunção de inocência, tá? Então, também vai ser causa de absolvição. C. Quando o fato não constitui infração penal. Lindo. Ora, veja bem, deixa eu voltar aqui para a gente se ver. Ora, uma coisa, gente, é o fato inexistir. Se ele não existiu, acabou-se, né? Morreu Maria Praia, como a gente fala aqui no Ceará.
Mas se eu falo que o fato existiu, porque assim, o fato pode existir, mas ele não ser crime. Ora, veja bem, eu posso estar aqui com o meu celular e eu estou dando aula, tá aqui, vamos imaginar que a gente está numa aula presencial, meu celular está aqui na pontinha da mesa, e um de vocês, ao se levantar, por exemplo, para ir ao banheiro, de forma inadvertida, né? Ou seja, sem querer, bate a perna na mesa, e aí o meu celular acaba caindo e quebrando. Ora, é claro que me gerou um dano, né? Me gerou um dano. Mas eu posso dizer que teve crime de dano? Não, porque não existe dano culposo, né? Então não teve crime. Se não teve crime, pelo amor de Deus, ele tem que ser absolvido. Mas o fato existiu? Existiu, porque de fato meu celular caiu e quebrou, então eu vou ter que, se eu quiser fazer alguma coisa de reparação, eu vou procurar a esfera civil. Mas no crime, não. No crime ele será absolvido. Por quê? Porque não existe dano culposo, não é? Então pode muito bem existir um fato, mas ele não ser criminoso, tá? Então também é caso de absolvição. Vou cortar aqui o material. Bora lá. D. Quando não estiver provado que o fato constitui infração penal. Aí, gente, é D de divórcio e vocês vão me matar. Porque você vai dizer assim, professora, aqui do mesmo jeito que o item A e B, ó, o fato não constituía que não estiver provado. Gente, o problema é que isso aqui não está presente no 386. Como não está presente, aí não tem o que discutir, tá? E é quando tiver provado que o réu não concorreu para infração penal, show de bola, ou seja, que ele não participou, tá? Mas não são só esses casos, tá? Vou aumentar aqui. Tá aqui. Vou botar também outros casos aqui do 386, tá? Quando a gente tiver causa, tá? Que exclua o crime ou isente a pena. E também quando não tiver prova suficiente para a condenação. São esses casos em que a lei vai estabelecer a sentença absolutória. Porém, ainda sobre sentença absolutória, deixa eu falar de de uma coisinha aqui para vocês. Deixa eu só ajeitar aqui esse carro. Bora lá. Sentença absolutória. Quando a gente fala de sentença absolutória, nós vamos ter dois tipos de sentença absolutória, tá? A sentença absolutória própria e a sentença absolutória imprópria. A sentença absolutória própria, gente, é aquela que julga improcedente, né? Improcedente a pretensão penal, a pretensão punitiva, e vai conceder o quê, gente? Ora, se está julgando improcedente, concede a liberdade, né? Já na sentença absolutória imprópria, gente, é quando eu estiver diante de um caso de imputabilidade. E quando eu estiver em caso de imputabilidade, eu não vou ter a liberdade, eu vou ter a aplicação de medidas de segurança. Show de bola, crianças? Tranquilo? Bom, então, com base nisso, então, já temos aqui, que a nossa primeira questão é de divórcio. Bora, então, para a nossa segunda questão. A segunda questão vai dizer: são efeitos da sentença absolutória, exceto a colocação do réu em liberdade em qualquer hipótese? Não, gente, não é em qualquer hipótese. Acabamos de ver. Somente na decisão absolutória, o quê? Própria. Porque na imprópria eu não tenho liberdade. Na imprópria eu vou ter quê? Medida de segurança. Não sei se vocês lembram de direito penal, mas bora lá. Que pode ser tratamento ambulatorial ou pode ser internação. Certo? Por isso que a gente só fala de liberdade para sentença absolutória própria. Então, já marcamos A diamante, né? Mas bora lá. B. Restituição do valor da fiança. Lindo. Inclusive, deixa eu voltar aqui. Ora, gente, muita gente acha que fiança é o pagamento da liberdade. Não é, né? A fiança, ela é uma garantia. Eu vou falar porque isso é muito engraçado. Eu, sendo delegada,
Aí eu estabeleço uma fiança, as pessoas acham que elas estão pagando pela liberdade delas. Tá aqui na cabeça da pessoa leiga seria isso mesmo. Mas a fiança, como a gente sabe, ela não é um pagamento pela liberdade, né? Porque esse pagamento, ele fica restituído para o Poder Judiciário e ali ele vai servir para quê? Para pagamento das custas processuais, para o pagamento de indenização, para pagamento de multa, né? E querendo ou não, como a gente mexe no bolso, é uma forma que a gente faz com que o réu fique, que ele responda aos questionamentos do Poder Judiciário, que ele vá quando chamado, né? Que ele obedeça às regras e tal. Mas se a pessoa é absolvida, gente, é porque tem alguma daquelas razões do 386. Então não faz sentido o Poder Judiciário pegar esse dinheiro e pagar algumas coisas, até porque ele, então, continuou com sua presunção de inocência. Então, o valor da fiança é restituído. E lembre-se, mesmo que for uma sentença condenatória, depois ele vai pegar esse valor da fiança para pagar as custas, indenizações e tal. Se por acaso sobrar, esse valor não fica com o Poder Judiciário, não, viu? Esse valor volta para o réu, tá? Por quê? Porque ele não é um pagamento pela liberdade, ele é uma garantia das questões processuais. Mas a nossa questão fala de sentença absolutória. E se ele está sendo absolvido, então óbvio que vai ter restituído o valor da fiança, né? Bora lá. Item C. Formação da coisa julgada. Lindo, assim como também a sentença penal condenatória, né? Elas formam coisa julgada, óbvio, né? E, inclusive, depois de não havendo recursos, o trânsito em julgado, né? Levantamento do sequestro, arresto e cancelamento da hipoteca, lindo também. Lembram que sequestro, arresto e hipoteca legal são medidas assecuratórias que existem tanto para bens de origem lícita, né, para que a gente assegure alguns pagamentos ou a própria restituição para a vítima, como também de bens adquiridos com os proventos da infração. Então, lembra que a gente vai ter tanto para bens móveis como para bens imóveis? E a gente vai poder ter o sequestro, o arresto prévio e a hipoteca? Então, se essa pessoa ela for absolvida, não faz sentido que eu ainda continue restringindo esses bens. Então, essas medidas assecuratórias, elas caem, mas o nome que se dá no processo penal não é cair, sequestro, é levantar, tá? Então, deixa eu botar aqui, ó, levantamento do arresto, do sequestro e da hipoteca legal, tá bom? Então, é item A de amante. Bora lá para a terceira questão. Julgue o item a seguir. A intimação da sentença do réu preso ocorrerá mediante edital. Gente, essa é uma das questões que mais cai, a galera mais erra. É errado, gente. A citação, ou desculpa, a intimação da sentença do réu preso, ela é pessoal, tá? Inclusive, deixa eu botar aqui um artigo para vocês, é o artigo 392 do Código de Processo Penal, que vai falar como é que se dá a intimação da sentença, tá? Por exemplo, né? A regra, gente, é sempre pessoal. Deixa eu vir aqui, ó. A regra, ela é sempre pessoal, sempre. Só não será pessoal, gente, se a gente não souber onde estão as pessoas, onde está o réu e o seu defensor constituído, né? E nesse caso, em eu não saber no paradeiro do réu nem do defensor constituído por ele, aí será por edital. Mas, professora, preso não seria por edital? Gente, pelo amor de Deus, se a regra é ser pessoal, porque eu sei onde a pessoa está, me responda. É muito mais fácil eu saber onde está alguém que está preso ou alguém que está solto. Alguém que está preso. Porque ele pode até estar rodando nas celas da penitenciária, mas eu sei que ele está lá naquela penitenciária. O solto não. Às vezes eu tenho que esperar, o oficial tem que esperar, às vezes, não sei, tá trabalhando não sabe aonde e tal, tudo. Preso, gente, pelo amor de Deus, não tem desculpa. Então, gente, a intimação do réu preso, da sua sentença, será pessoal. Porém, eu gosto sempre de, como é que eu posso dizer, de deixar um pouco mais complexa a nossa aula, porque, como eu já, né, digo sempre, eu não sei qual concurso que você está se preparando. Então, pode ser que seja um concurso onde as questões sejam mais complexas e onde haja uma cobrança maior de doutrina e jurisprudência. Se o seu concurso for de baixa, média complexidade, essa informação que eu te dei, que a intimação da sentença do réu preso é de forma pessoal, tá tranquilo. Porém, se tiver um pouco mais de complexidade, cobrar um pouco mais de jurisprudência, eu preciso te dizer que o STJ, ele já entendeu, em alguns casos,
ser possível a citação do réu preso por edital, a intimação da sentença do réu preso por edital, quando essa pessoa estiver presa em outra unidade da federação, ou seja, em outro estado, e já tiverem sido esgotadas todas as formas de encontrá-lo, tá? Então, assim, mas ainda assim, dá para a gente entender que a regra geral vai ser sempre pessoal, que o STJ só autorizou e disse que era válido por edital, porque ele estava em outra unidade da federação, ou seja, em outro estado, e ainda assim tentaram de todas as formas encontrar o local onde ele estava preso e não conseguiram, tá? E, professora, mas isso no plano real é possível? Claro que é, gente, principalmente se ele estiver em uma prisão estadual, porque, infelizmente, os sistemas, eles não são todos comunicáveis, tá? Então, às vezes, isso pode acontecer, sim. Então, bora lá. Como regra geral, a intimação da sentença do réu preso é pessoal, não é por edital. Porém, nós já tivemos entendimento jurisprudencial que pode ser por edital, se ele estiver preso em outra unidade da federação e se tentaram de toda forma localizar ele e não conseguiram, tá bom? Então, a gente precisa, às vezes, dar uma complexidade aqui um pouco na matéria para que a gente possa estender aí para o concurso de baixa, média e alta complexidade que você possa vir a fazer, tá? Então, nossa terceira questão... Opa, peraí. Nossa terceira questão... Vou só ver aqui se foi para vocês. Foi. Nossa terceira questão é o item errado, né? Quarta questão. Julgue a sentença, julgue o item a seguir. A sentença absolutória imprópria pode ser conceituada como aquela em que o magistrado absolve o acusado em razão da sua inimputabilidade, até aqui tá lindo, concedendo liberdade? Não, gente, errado. Não concede liberdade, a gente já viu que tem uma aplicação de medida de segurança, e já vimos que pode ser de tratamento ambulatorial ou, né, de internação. Última questão do nosso bloco de sentença. Ah, essa questão é boa. Sobre o princípio da correlação e suas implicações na denúncia e na sentença, assinale a alternativa incorreta. Como regra, o procedimento de emendatio libelli aplica-se na fase de sentença. Contudo, admite-se a sua antecipação para a fase de recebimento da denúncia quando a atribuição da definição jurídica diversa aos fatos narrados na peça acusatória implicar a modificação de competência. Bom, já que estamos falando disso, vamos revisar então, para a gente poder responder essa questão, a emendatio libelli e a mutatio libelli. Libelli, gente, em latim, significa acusação. Emendatio é emendar e mutatio já muito fácil, né? Mudança, né? Transformação, tá certo? Bora lá. A emendatio libelli, gente, ela está prevista no artigo 383 do Código de Processo Penal. Já a mutatio, ela está prevista no artigo 384 do Código de Processo Penal, tá? Bom, como eu já expliquei para vocês, libelli é acusação. Então, aqui, se é emendatio libelli, é emenda, né, da acusação. E se aqui é mutatio libelli, é mudança da acusação. Que são duas coisas bem diferentes. O que é emendatio libelli? Vou voltar aqui. Nada mais é do que a atribuição de definição jurídica diversa dos fatos narrados. Então, a gente está falando de definição jurídica. Já aqui na mutatio, a gente está falando de mudança dos fatos, tá? Então, são duas coisas diferentes, tá? Bora lá. Qual é o momento de aplicação da emendatio libelli como regra geral? Regra geral é no momento exatamente da sentença, que é quando o juiz, então, vai dizer, opa, peraí, não era esse artigo 155, não, é 157, porque, na verdade, a gente falou foi de roubo, o processo inteiro, né? Ele se defendeu do roubo, então não tem problema nenhum, só vou adequar aqui a definição jurídica,
tá? Já mutácio, gente, o momento, ele é diferente. Por quê? Porque, como a gente está vendo aqui, é uma mudança dos fatos, tá? Então, o momento, gente, é quando encerrada a instrução probatória. Opa, a instrução probatória, que aí é que eu vou ver se é outro fato mesmo, tá? Pois bem, professor, quais são as consequências processuais para emendácio libelli, gente? Preciso ouvir as partes. Por quê? Porque eu não estou mudando o fato, eu só estou adequando a definição jurídica, né? Mesmo que tenha pena mais grave. Por quê, professora? Porque, na verdade, ele já se defendeu desse fato que tem pena mais grave, gente, porque a pessoa se defende é dos fatos, não é do artigo, lembra? Já na mutácio libelli, gente, as questões procedimentais são outras, né? Por quê? Porque eu vou ter que abrir vistas ao MP, né? Porque, obviamente, o fato, né, pode mudar. Para aditamento pelo MP, aditamento, né, ou mudança, né, em até 5 dias, certo? E aí eu vou ter novo interrogatório, eu vou ter testemunha, só que lembrando que aqui é até o número de 3, tá? Existem outras duas observações que se referem a mutácio libelli e não a emendácio. Deixa eu abrir aqui outra página. Olha só. Vou botar assim, ó, observações de mutácio libelli, tá? Primeira observação de mutácio libelli. O juiz, gente, ele fica vinculado ao aditamento, tá? Então, o juiz fica vinculado ao aditamento. E a segunda observação, quando a gente fala de mutácio libelli, é que somente cabe, tá? Então, vou botar, ó, somente cabe nas ações públicas, tá? Ou privada subsidiária da pública. Beleza? Essas são as duas observações. Ah, deixa eu só dizer uma coisa. Quando eu falo, gente, que o juiz ele fica vinculado ao aditamento, eu não estou dizendo que o juiz fica vinculado a condenar, não, pelo amor de Deus, que o juiz é livre. Ele fica vinculado ao aditamento porque ele fica vinculado àqueles fatos. Então, se ele decidir condenar, ele vai condenar com base naquele fato, não no primeiro, porque mudou, tá? Exemplo. Ah, imagina aí que alguém estava sendo processado por furto, subtração de coisa alheia móvel. No meio da instrução probatória, se verificou-se que ele se utilizou de violência ou grave ameaça. Então, peraí, os fatos mudaram, não é mais furto, é roubo, porque teve violência ou grave ameaça, tá? Então, vai ser aberto ali o prazo para o Ministério Público para ter essa aditação. Do mesmo jeito quando a gente fala de dolo e culpa, tá? Quando a gente fala de dolo e culpa, a gente não fala só de emendácio, não. A gente fala de mutácio porque muda aí os fatos, tá? Porque fazem parte, obviamente, da constituição do fato, tá bom? Então, com base nisso, vamos voltar lá à nossa questão para a gente resolver a quinta questão. Ah, como regra, o procedimento de emendácio libelli aplica-se na fase de sentença. Contudo, admite-se a sua antecipação para a fase de recebimento da denúncia quando a atribuição de definição jurídica diversa dos fatos narrados na peça acusatória implicar modificação de competência. Lindo, é isso mesmo. Quando eu falei, gente, a regra geral é sentença. Mas nada impede que seja no momento também da recebimento da denúncia, tá? Porque pode ser muito bem que a pessoa fala assim, opa, e se é esse fato aqui, eu não sou o juiz competente, é um juiz especial, né? Porque a gente tem várias especializadas, né? Competências especializadas. B. Para se promover a desclassificação de forma dolosa para culposa de um mesmo tipo, o procedimento é da emendácio. Oxe, acabamos de falar, né? Não, achamos. É B de boi, não é emendácio, é mutácio, quando a gente fala de dolo para culpa, tá? C. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ofende o princípio da correlação à condenação por circunstâncias agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia. Lindo, gente, tá? O juiz, ele que vai mencionar lá agravantes e atenuantes, mesmo que não descritas na denúncia, tá? E D.
Mesmo tratando a mutatio libere de nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos do elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, é possível que o aditamento à denúncia, promovido em atenção ao artigo 384, não modifique o tipo penal imputado, mas ainda assim provoque alteração na competência para o julgamento. Lindo, é isso mesmo, porque pode ser mudado algumas circunstâncias. E essas circunstâncias, gente, podem sim provocar mudança de competência, tá? Então, meus amores, essas eram as principais considerações que a gente tinha para falar sobre sentença. Então, pegamos aí um bloco mais precisamente sobre as partes gerais e conceituais e estruturais de sentença, um outro bloco sobre sentença condenatória, e esse último bloco pegando mais sentença absolutória e emendasse mutatio libelli. Você não vai ficar vinculado a resolver só essas questões que a professora trouxe. Resolva o maior número de questões para que você possa concretizar esse entendimento, ainda mais que é uma matéria que demanda conhecimento da gente tanto de processo penal quanto de direito penal, né? Então, precisa que a gente resolva o maior número de questões, tá certo? Foi um prazer estar com vocês aqui na sentença e já já a gente volta com outro tema em processo penal, tá? Cheiro! We are dreaming.